Então, pessoal, vamos voltar aqui a falar sobre a estrutura da Terra, que foi onde a gente parou a nossa última aula, né? A gente, na última aula, falou sobre a formação do universo, como a Terra se insere nessa história de formação do universo, e agora, então, a gente vai avançar nessa discussão falando mais especificamente sobre a Terra mesmo, tá? A Terra, na verdade, na sua formação, não tinha essa estrutura em camadas. Essa estrutura em camadas ela já é resultado de um processo de resfriamento da Terra, né? E foi a partir do resfriamento desse material, que em princípio era inteiramente fluido e incandescente, né? A partir do resfriamento desse material que se formou essa fina camada, que é a crosta. A gente comentou na aula passada, que a crosta é formada aqui principalmente por ligas de silício de magnésio e de silício de alumínio, e a crosta, apesar de ser a camada mais fina da Terra, é a camada onde nós vivemos, né? Então, o que nós chamamos de ecúmeno, né? Ou seja, a superfície ocupada pela humanidade, a área ocupada pela humanidade, ela está aqui, né, na crosta terrestre. Isso não significa que a gente não tenha aqui efeitos das camadas mais internas da Terra. O manto é a maior delas, né, a camada mais extensa. Então, a gente comentou também que o manto ele pode ser aqui subdividido em termos de composição química entre o manto inferior e manto superior, né? E o manto é uma camada fluida, né? Uma camada pastosa. E uma coisa muito importante para a gente estar aqui na crosta, na superfície, é que essa característica do manto, essa fluidez, faz com que ele se movimente. E o movimento do manto vai ser importante, como a gente vai ver aqui, para a tectônica de placas, né? Para o deslocamento dessas placas da crosta terrestre, e que esse deslocamento é responsável, em parte, pela formação do relevo que nós temos, né? Então, a gente tem aqui, com certeza, na superfície da Terra, um fenômeno, né, que é resultado desse processo interno. Então, para a gente, minimamente, tem essa relevância, né, eu diria, do manto. É claro que tem mais questões, mas eu queria chamar a atenção de uma delas, né, para a gente falar assim, por que é importante conhecer o manto? Por que é importante que a ciência se debruce sobre o conhecimento da estrutura interna da Terra? Porque a estrutura interna da Terra também determina a forma da superfície. E aí, por fim, a gente comentou também a existência de um núcleo. Esse núcleo interno é metálico, né? A sua composição é rica em ferro, em níquel. Também é subdividido em duas camadas, né? O núcleo externo e o núcleo interno. Esse núcleo interno que é sólido, apesar de ser a camada mais quente da Terra, e metálico, mas é um núcleo sólido, porque a gente comentou isso por conta da pressão que as camadas superiores exercem sobre o núcleo. Então, o núcleo está pressionado por toda a massa que tem ao seu redor, né? É o ponto para onde a gravidade atrai toda a matéria da Terra. Isso faz com que, apesar da alta temperatura, esse material esteja sólido. E aqui também a gente comentou sobre o magnetismo terrestre, que tem relação direta com a existência desse núcleo metálico e que acaba girando, mas o seu giro não se dá na mesma velocidade que as outras camadas ao seu redor, que são camadas fluidas, né? São camadas que estão sob forma líquida. Então, isso faz com que o núcleo metálico entre em atrito com as outras camadas. Isso seria a explicação de por que a gente tem um campo magnético na Terra. A ideia é que esse núcleo metálico entrando em atrito com as outras camadas funcione como se fosse um dínamo. É um dispositivo que, não sei se vocês já viram, né, mas um dispositivo de geração de corrente elétrica que funciona exatamente dessa forma, né? A gente gira ali um ímã, né, e ele atritando com outras camadas, ele acaba gerando uma corrente elétrica. Então, a explicação do magnetismo da Terra estaria aí. Isso só para a gente falar no que no que essa estrutura da Terra traz de efeitos para a superfície terrestre, tá?
Mas isso aqui a gente comentou ainda na aula passada e a gente vai dar um passo adiante no conhecimento da composição interna da Terra. E a gente vai também falar sobre como a composição da superfície é determinada pelos materiais que vêm do interior da Terra, nesse caso, do manto, tá? Não são materiais que vêm assim do núcleo terrestre diretamente para a superfície. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem na minha esquerda, aqui na tela, uma representação que eu achei muito interessante, né, que eu pude ver em um museu, e que mostra assim, como seria, na verdade, como seriam as correntes de magma que chegam até a superfície da Terra. Porque, como eu falei, né, o manto ele está em movimento, esse movimento é o chamado movimento de convecção, e acontece porque o núcleo é mais quente que a superfície, então o manto, que é uma camada líquida, quando se aproxima do núcleo, esquenta, e ao esquentar se torna menos denso. Assim como um balão, né? Se a gente esquenta o ar que está dentro do balão, o ar que está ali se torna menos denso. Então, o que acontece com o balão? O balão sobe. Da mesma forma, o manto, quando esquenta próximo ao núcleo, ele começa a se deslocar em direção à superfície, começa a se deslocar em direção à crosta. Mas, quando chega na crosta, a crosta é o quê? É a camada mais fria. E aí ele resfria e tende a descer. Então, isso faz com que o manto tenha movimentos como se fossem esteiras, sabe? Esse movimento de convecção é um movimento onde o manto ele esquenta próximo ao núcleo, com isso se torna menos denso, sobe, e ao chegar próximo à crosta, resfria e novamente retorna em direção ao núcleo. É claro que isso não acontece direto do núcleo até a crosta, né? Se a gente for analisar, na verdade, o que a gente vai ter são pequenos ciclos de movimento, né, até chegar, claro, a um movimento mais próximo da crosta terrestre. E o que esse movimento provoca? Ele provoca deslocamentos na crosta terrestre. Esses deslocamentos transformam a crosta terrestre. Tá? A crosta terrestre, na verdade, então, ela é composta por placas, ela não é uma capa toda fechada, né? Não, a crosta terrestre tem placas. Isso é muito importante, porque como a gente tem um material quente dentro da Terra, se a superfície terrestre fosse inteiramente fechada, a Terra se tornaria tipo uma panela de pressão, sabe? Então, em algum momento, né, essa pressão interna iria romper e iria estraçalhar a crosta terrestre. Então, o fato de a gente não ter uma crosta totalmente fechada permite que a pressão interna da Terra seja aliviada, tá? E esses alívios de pressão têm a ver, por exemplo, com o vulcanismo, tá? Que é um outro processo que a gente vai comentar rapidamente aqui também. Mas o importante aqui, então, falando sobre a transformação, ou as transformações que o movimento do manto provocam na superfície, na crosta terrestre, a gente pode classificar basicamente em três tipos, tá? Em três situações diferentes. A gente pode falar aqui, primeiro, em um movimento que, para a gente, acho que é o mais próximo de nós, né, já pela nossa posição aqui na placa sul-americana, que seria esse movimento aqui do meio. Nessa situação, que é essa aqui que a gente está vendo em destaque aqui no esquema, nessa situação, o movimento do manto faz com que as placas da crosta se afastem, tá? Então, aqui o que a gente teria? Vamos colocar aqui, assim, imaginar. A gente teria o manto se deslocando aqui nesse sentido e aqui num sentido oposto, tá? Então, aqui as placas se afastam. Tá, então as placas se afastam, professor, isso quer dizer que vai abrir um buraco aqui, meu Deus, vai abrir um buraco para o manto, a gente vai cair um dia no manto, é isso? Não. No mesmo momento
em que as placas se afastam, o magma que está aqui no interior, no manto, o magma chega à superfície e se resfria e passa a ser incorporado à crosta, ele passa a formar um novo pedaço dessa crosta que está se afastando, né? Como se ele chegasse ali, é exatamente assim, né? Ali a flora e aqui, como a gente sabe, por exemplo, nesse caso tem água, né? E ali rapidamente esse magma esfria e se solidifica, se torna rocha, e ele passa a ser incorporado à placa. Por isso, nessas regiões em que as placas tectônicas se afastam, na verdade, o que a gente tem é uma construção de novas partes dessas placas, dessas mesmas placas. Elas estão sendo construídas, certo? Então, não é que simplesmente elas estão se afastando e ali vai ficando um buraco. Não. No mesmo momento em que elas se afastam, o material do manto aflora e se solidifica junto à placa. Por isso, essa situação aqui é chamada de movimento de bordas divergentes, ou seja, divergentes porque elas se deslocam em sentido oposto, ou movimento de bordas construtivas, porque ali as bordas estão se construindo, certo? Então a gente tem novas rochas, a gente tem um novo material se solidificando, certo? Então são bordas construtivas. Eu acho importante ter essa visão, porque às vezes as pessoas pensam que a deriva continental, né, já que a gente vê a deriva continental a partir das superfícies emersas, do que está fora da água, então, às vezes as pessoas pensam que são continentes boiando assim, né, se deslocando como se estivessem assim numa piscina. Não é bem isso, não é bem assim. O que acontece é que a placa está se separando ali nesse caso e o magma aflora e passa a aumentar esse pedaço da crosta. Agora, se isso é uma situação de bordas construtivas aqui desse lado, a mesma placa pode, em uma outra região, estar em choque com outras placas, tá? Então, aqui a gente tem duas placas que se separam, mas as mesmas placas, elas estão no mesmo movimento, entrando em choque com outras placas. E essas situações não são situações de bordas construtivas, porque aqui, no choque entre placas tectônicas, o que acontece é que uma delas vai deixar de existir. Uma delas, pelo menos uma delas, vai ser novamente inserida no manto, e isso vai levar ao seu derretimento, certo? Então, nessas regiões onde as placas se chocam, nós temos, já adiantando, bordas em destruição. Então, são movimentos de bordas destrutivas, né? Então, aqui a gente tem a destruição de uma placa pelo seu afundamento no magma, certo? Então, a gente tem aqui um efeito completamente contrário, tá? A placa que vai sendo inserida no manto, ela derrete e aquele material que era rocha, derretido novamente, passa a ser incorporado ao manto e se mistura, fica totalmente misturado no manto aqui. A placa que permanece na superfície, vocês estão vendo que aqui no choque entre placas, uma permanece na superfície. Ela não permanece intacta. Ela também vai sofrer transformações, mas ela não vai deixar de existir aqui, né? A sua borda não vai ser derretida dessa maneira, mas ela será dobrada. Ela vai sofrer dobramentos. Então, esse dobramento é o resultado do choque mesmo, mecânico entre as placas. Imagina uma batida, usar uma imagem bem terrível, né? Mas uma batida entre veículos, assim, que tem uma grande quantidade de movimento ali, né? Eles batem e o que acontece? A massa, né? A massa. E as placas também são amassadas nesse choque violentíssimo. Ah, professor, mas puxa,
é um movimento muito lento, né? Tem essa força toda? Tem, porque aí, não sei se vocês lembram, né, da física, mas a chamada quantidade de movimento, né, é massa vezes velocidade. Então, embora a velocidade possa não ser tão alta, a massa de uma placa tectônica é uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar. Então, o choque entre duas placas libera uma energia cinética, né, gigantesca. Ele tem uma energia cinética gigantesca e que é capaz de realmente transformar uma placa pelo seu dobramento. Tá? E esse dobramento de placas para a gente é essencial porque está na origem de toda a irregularidade da superfície da Terra. O fato da gente ter elevações, por exemplo, da gente ter montanhas, da gente ter superfícies elevadas em geral. Não fossem os dobramentos, nós não teríamos superfícies elevadas, nós teríamos uma superfície completamente plana. E ter uma superfície completamente plana seria muito ruim para o nosso planeta, para o nosso ambiente, né? Porque a variação de altitude é um dos elementos que leva, no fim das contas, à variação de ambientes também. Permite que nós tenhamos ambientes diferentes. Então, voltando aqui para as placas tectônicas, nesse caso, nós temos bordas convergentes, porque elas se deslocam, né, para o mesmo ponto, elas estão convergindo, e também, numa outra perspectiva, são bordas destrutivas, porque uma delas está sendo destruída aqui nesse processo, ok? Uma última situação seria um movimento paralelo entre placas. Então, placas que se deslocam paralelamente, tá? Então, essas placas, possivelmente, isso acontece em regiões onde havia uma placa só, mas por alguma falha mecânica ali, né, de tanto ser tensionada pelo movimento do manto, a placa começa a se romper e começa a se deslocar em paralelo, tá? Em sentido oposto, mas em paralelo. Então, nesse caso, a gente tem bordas do tipo transformativas, né? A gente chama de movimento transformativo, onde não tem nem a destruição, nem a construção de material das placas, mas elas entram em atrito uma com a outra. Esse atrito também gera, assim, eu não falei das bordas convergentes, mas esse atrito do movimento transformativo gera terremotos, gera abalos sísmicos também. Mas o resultado na paisagem não é o mesmo, porque o movimento transformativo, o movimento em paralelo, não gera dobramentos, como a gente vê no caso das placas convergentes, tá? Esse tipo de deslocamento vai gerar falhas, né? Vai gerar falhamentos, que são, enfim, são transformações que não geram grandes diferenças de altitude, como a gente vê no caso das placas convergentes, mas são também transformações na superfície, essas falhas, tá? E aí é interessante também conhecer esse tipo de movimento. Então, são esses os três tipos, três situações diferentes de movimento entre placas tectônicas, tá? Eu falei sobre abalos sísmicos quando falei das bordas transformativas, mas também há abalos sísmicos, terremotos em bordas convergentes, em áreas de bordas convergentes. Mas bordas divergentes ou construtivas não geram abalos sísmicos, não tem terremotos nessas regiões, porque as placas não estão entrando em choque exatamente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, eu falei aqui sobre o Brasil, disse que o Brasil está próximo de uma área de movimento divergente, né, movimento construtivo, mas isso é a situação atual, né? Nosso território atualmente se encontra nessa situação. Num passado geológico, como a gente falou na aula passada, é uma coisa de, né, milhões de anos, a situação era diferente. Então, a gente vai falar sobre a estrutura
geológica do Brasil, a gente vai ver que aqui a gente tem escudos cristalinos que são resultados de dobramentos antigos. Então, isso mostra que, num passado, a área onde está o Brasil também sofreu dobramentos. Mas alguma coisa aconteceu para que a gente hoje não tenha mais dobramentos no território brasileiro. Vocês sabem dizer algum lugar onde existam bordas convergentes e, consequentemente, existam dobramentos ativos, chamados dobramentos modernos? Vocês conhecem? Japão? Não. Não. Não é o melhor exemplo de dobramentos modernos. Assim, não é, não é. Mas está próximo, né? Tá próximo, tá próximo. Tem mais? Algum lugar mais? Tem bastante terremotos, assim, é uma região que faz parte do chamado Círculo de Fogo, né? Ali o Japão está nessa região do Pacífico em que a gente tem muitos abalos sísmicos, tá? A gente tem também movimentos de bordas convergentes ali, mas no caso dos dobramentos, assim, embora o Japão tenha também grandes elevações, os melhores exemplos são os exemplos em que esse choque acontece em áreas, em superfície emersa, né? Principalmente o Japão acaba tendo assim, uma insularidade muito forte, né? O Japão é um arquipélago, né? Composto por várias ilhas. Os melhores exemplos de dobramentos para a gente e logo de zonas de choque entre placas são próximo a nós aqui a região dos Andes, da Cordilheira dos Andes, onde a gente tem o ponto máximo da América do Sul, né? Os pontos máximos, os pontos culminantes da América do Sul. Então, são os pontos mais altos porque ali é uma área de dobramento ativo. Inclusive, por isso, os países como Chile, Peru, né, são países que registram terremotos, países que registram, né, tremores de terra bem intensos. Ali a gente tem o choque da placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, ali a gente tem uma área de dobramento ativo. Tá? E ainda, não posso já dizer, assim, a área onde tem a maior altitude na Terra, que é a região da Cordilheira do Himalaia, né? Onde a gente tem um dobramento ativo e tremores de terra super intensos, super, super intensos. Então, inclusive, de vez em quando, assim, se vocês verem um noticiário, assim, tem um tremor de terra que atingiu a Índia, um tremor de terra que atingiu essa região, o que eles mostram? Eventualmente, com esses tremores de terra, tem uma alteração da altitude do Everest, né, e de outros pontos culminantes da Cordilheira do Himalaia. Porque se está rolando um abalo sísmico, é porque está tendo algum movimento no interior da Terra. E esses movimentos eles vão gerar um reflexo sobre a superfície. Terremotos muito fortes geram alteração na altitude, sim. Tá? Então, beleza. Isso quer dizer que só quando tem tremor de terra é que está movendo? Não. Não mesmo. Inclusive porque, às vezes, os tremores de terra, os terremotos, eles vão ter como consequência a acomodação de camadas internas, né? Então, a acomodação de camadas internas significa que as placas estão, né, em choque, ali se dobrando, mas às vezes a gente vai ter uma certa porção ali, como é uma rocha, né, sólida, que pode ficar encaixada em falso durante um tempo, até que num certo momento, por uma falha mecânica, né, pode acabar quebrando, e aí essa ruptura leva a um tremor de terra, um abalo sísmico na superfície. Então, é realmente um fenômeno que é interessante da gente conhecer. É claro que tem efeitos muito drásticos para a humanidade, né? A gente acaba, às vezes, tendo perdas de vidas, mas faz parte da construção
da superfície terrestre. Então tá. Já respondi aqui ao Ayrton, porque perguntou se tinha a ver com a formação da Cordilheira dos Andes, e sim, com certeza. Né? Certo, então vamos adiante. Eu acabei pegando essa imagem, mas ela já estava na apresentação, era só ir adiante. Ela já estava aqui, já tinha separado exatamente para mostrar como a gente tem aqui, numa escala global, uma composição de placas tectônicas. Né? Numa escala global, nós teríamos essa divisão aqui. Por que eu estou falando numa escala global? Porque se nós analisarmos em escala maior, ou seja, escala maior significaria ver com mais detalhes a superfície da Terra, nós poderíamos subdividir essas placas em seções menores também, tá? Mas numa escala global, essa é a configuração que nós temos, e eu vou dar o destaque aqui para a placa sul-americana, porque é onde se encaixa o território brasileiro, né, que é a maior porção da América do Sul, e o território brasileiro fica na borda leste da placa sul-americana. Então, como eu falei, olha só, a gente acaba sendo privilegiado desse ponto de vista, né, porque o nosso território está assentado na porção inteiramente sobre uma placa só, né, então inteiramente sobre uma placa só, isso já dá uma certa vantagem, e ainda na borda construtiva dessa placa. Então, show de bola. Isso explica porque abalos sísmicos são raros no Brasil e não são intensos. Não significa que não existe abalo sísmico no Brasil. Existe sim, tá? A gente tem abalos sísmicos, eles só não têm a mesma magnitude das regiões onde há bordas convergentes ou bordas destrutivas, certo? Como aqui a gente está vendo, a placa de Nazca se choca com a placa sul-americana e esse choque dissipa uma grande quantidade de energia, gera tremores na superfície. No Chile, olha, terremoto, gente, é que nem chuva, tá? Um terremoto para eles é que nem chuva. Todo mundo sabe que tem, acontece 2, 3 vezes por mês. A questão é a intensidade, mesma coisa que chuva, né? A gente não deixa de sair de casa quando chove, mas tem chuvas que são muito fortes. Então, para eles vivem a vida normal com terremotos, mas tem terremotos que são muito fortes, e aí tudo gira em torno de como se preparar para viver um terremoto. É um conhecimento que faz parte dessas sociedades, né? Eles precisaram desenvolver e precisam desenvolver para conseguir se manter. Quero só lembrar, a gente teve, por exemplo, um grande terremoto aqui, né, em função do choque da placa do Caribe com a placa de Copos, e esse grande terremoto atingiu o Haiti, né, o país foi arrasado por esse terremoto, mas a gente teve, né, uma diferença muito pequena de tempo, não sei se um pouco antes, um pouco depois, agora não lembro, um terremoto com a mesma magnitude que atingiu o Japão. E não arrasou o Japão. Né? O número de vítimas foi, tipo, milhares de vezes maior milhares de vezes maior, acho que sim, milhares de vezes maior no Haiti do que no Japão. Né? Então, qual é a diferença do Haiti para o Japão? Se a magnitude do terremoto foi a mesma. A diferença é a tecnologia que permitiu que o Japão aumentasse a sua resiliência, né? Conseguisse viver esse evento extremo e sair dele sem grandes danos. Né? Infelizmente, o Haiti não tinha a mesma estrutura e até hoje o país sofre consequências desse terremoto. Ok? Ô, professor. Oi. Qual é o lugar onde tem mais terremoto? Olha, eu não sei dizer o lugar onde tem mais terremotos, mas a gente tem os lugares onde tem mais terremotos. Tá? Os lugares onde tem mais terremotos são as regiões de bordas convergentes. Então, aqui nesse mapa, Gabriel, sempre que você olhar assim, setinhas apontando em direção ao mesmo lugar, é uma região de choque de placas. E aqui vai ser uma região onde provavelmente a gente vai ter terremoto. Então, aqui a gente tem o choque da placa indo-australiana
com a placa euroasiática. Então, aqui a gente tem muito terremoto nessa região, onde é a Cordilheira do Himalaia. A gente tem muito terremoto aqui, nessa borda oeste da América do Sul, porque tem o choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, certo? A gente tem bastante também... não posso falar aqui, ó, uma região de borda transformativa, tá? Placas que estão se movendo em paralelo, aqui na costa oeste dos Estados Unidos, próximo à Califórnia. Talvez você já tenha ouvido falar, a falha de San Andreas, né? Por quê? Porque aqui as placas estão se movendo paralelamente. Também tem muitos terremotos aqui, tem muitos tremores de terra aqui nessa região. Inclusive, eles falam nessa expectativa, né, do Big Earthquake, grande terremoto. Assim, a Califórnia estaria assim, aguardando o grande terremoto, e esse grande terremoto terminaria por separar uma parte da placa norte-americana e a Califórnia junto dos Estados Unidos. Então, são regiões que têm muitos terremotos, porque são regiões onde as placas estão em atrito ou estão em choque, tá? Só para fechar aqui também, porque a Ayrton tinha falado do Japão, né? Eu falei que o Japão está no círculo de fogo do Pacífico. Observem como o Pacífico tem uma grande placa tectônica, é claro, né? Como a gente está vendo uma representação plana, a gente tem um pedaço da placa aqui, onde está o Japão, e aqui a gente tem a continuidade da placa no outro lado. E aqui a gente tem várias regiões de choque. Aqui tem choque de placa tectônica, aqui a gente tem choque de placa tectônica, aqui a gente tem choque, aqui a gente tem bordas transformativas, né, se deslocando em paralelo, aqui uma região de divergência, mas tem muitas regiões de choque de placas. Aqui também tem choque de placas. Então, isso está na origem de uma série de episódios de abalos sísmicos que atingem essa região. Boa parte desses tremores de terra acontece em áreas que estão submersas, está embaixo do mar. Mas o que acontece, então, quando a gente tem um abalo sísmico em uma região submarina? O que isso pode gerar? O que isso traz para a superfície? Tsunami. Exatamente. Tsunami, né? Grandes ondas, porque essa energia vai se dissipar de alguma forma. Então, a superfície treme, a crosta treme, né? Tem um tremor, e essa vibração vai gerar também uma propagação de ondas na água, e essa propagação de ondas na água, quando atinge uma grande quantidade de energia, e quando chega a uma região emersa, chega sob a forma de grandes ondas, que são chamados tsunamis. Então, por isso, aqui a gente tem tsunamis, né, como aconteceu há alguns anos na Indonésia. Assim, foi devastador, né? Então, no Brasil, a gente tem tsunami? Não, não tem tsunami, não vai ter tsunami. Eu vi até alguém não, né, algumas pessoas começaram a falar que teve um mini tsunami esse mês, sabe? Alguma coisa assim, um mini tsunami. Onde foi? Aqui em Florianópolis, não sei se foi no Santinho, no Inglês, alguma coisa assim. Não, gente, não é. Mesmo que você tenha grandes ondas, mesmo que alguma coisa provoque grandes ondas, não é um tsunami, porque a gente precisa reservar essa classificação para ondas que têm origem sísmica, tá? As ondas que a gente tem aqui, que podem ser também fortes, podem até chegar a ter algum potencial destrutivo, mas nunca vão se comparar a um tsunami, mas elas não têm origem sísmica, elas são formadas pelo sistema de ventos, então é uma outra realidade, tá? Para deixar claro, é outra situação. Vamos aqui rapidinho, então, pessoal, para a gente fechar essa discussão, fechar esse assunto. Essa dinâmica de destruição, de construção, ela também vai ser responsável por formar as rochas que nós conhecemos. Porque as rochas que nós conhecemos, elas são resultado do resfriamento do material que está lá no manto hoje, né? Esse material que está lá no manto tem uma série de substâncias ali, né, misturadas na sua composição. E essas substâncias
embora no manto, ali no magma, a gente não consiga distinguir, no momento em que elas se solidificam, elas dão origem a materiais diferentes. Isso porque cada material, vocês já estudaram isso em química, imagino, cada material vai ter um ponto de fusão diferente. Então, a gente, né, a partir do momento que o manto chega até a superfície da Terra, começa a se resfriar, algumas coisas vão se solidificar primeiro, outras vão se solidificar depois. Então, a depender do processo de resfriamento desse material, a gente vai ter rochas diferentes. A gente vai ter materiais sólidos diferentes, tá? E esses materiais sólidos, essas rochas, por sua vez, como a gente falou também, né? A gente falou sobre como placas acabam sendo novamente inseridas no manto. Isso pode gerar a formação de novas rochas. E ainda para completar, a gente tem na superfície da Terra uma série de processos que nós vamos chamar de intemperismo e que podem também transformar esses materiais rochosos em outros tipos de rochas, né, em novas rochas. Então tem uma vida, entre aspas, assim, tem uma dinâmica, melhor dizendo, melhor do que vida, tem uma dinâmica entre toda a matéria sólida da Terra, toda a matéria sólida mineral da Terra. Existe uma dinâmica, e essa dinâmica é o que nós chamamos de ciclo das rochas. Em resumo, ciclo das rochas, por quê? Porque é um processo que vai desde a formação das primeiras rochas até a sua transformação em outros tipos e, eventualmente, até o seu derretimento, né? Até esse material voltar a fazer parte do magma novamente, né? Ser reincorporado ao manto por derretimento. Então, existe toda uma série de possibilidades de formação de rochas, tá? De todo tipo de rocha que existe na Terra, um deles é o primeiro, né? O primeiro tipo de rocha que apareceu na superfície da Terra, porque são as rochas que se formaram diretamente a partir do resfriamento do magma, tá? Então, inicialmente, tudo que a gente tinha na superfície da Terra era material fluido e incandescente, e esse material, ao se resfriar, deu origem às primeiras rochas, tá? Essas primeiras rochas, elas eram provavelmente, assim, como a gente conhece hoje, né, elas eram eram homogêneas, achei a melhor palavra, elas eram homogêneas, era difícil de distinguir materiais nelas, porque o seu resfriamento foi um processo de resfriamento rápido, resfriamento na superfície. Então, isso dá origem a rochas onde nós não conseguimos distinguir diferentes materiais. Os materiais acabam ficando muito misturados nas rochas, tá? E esse tipo de rocha é o que nós chamamos de rochas magmáticas, exatamente porque elas se formam do resfriamento do magma. Certo? Ok, então, a partir dessas rochas, nós vamos ter a formação de outras rochas. Só queria... Bom, eu falei das rochas magmáticas, mas é importante saber que a gente tem dois processos... Bom, deixa eu... Eu tô sentindo minha explicação não tá boa. Deixa eu voltar aqui para falar para vocês. A gente vai ter dois subtipos de rochas magmáticas. A gente vai ter as rochas extrusivas, e esses sim são os tipos mais antigos de rochas da Terra, porque são as que resfriam na superfície. Então, essas passam por resfriamento rápido e, por isso, se tornam homogêneas, tá? A partir do momento que a gente tem a formação da primeira camada de rochas, é possível que outras rochas se formem, mas a partir de um resfriamento lento. E esse resfriamento lento do magma dá origem às rochas cristalinas. Tem esse nome, até aqui na imagem, não sei se dá para ver, mas esse nome cristalinas, ele mostra que essas rochas apresentam cristais. Elas passam por processo de cristalização. Ah, cristal, então é uma coisa valiosa. Não, cristalização, porque a gente está falando de um processo físico-químico, né? Onde as substâncias se aglutinam. Então, são rochas que a gente consegue ver os pontinhos, tem um pontinho branco, um pontinho preto, porque esses pontinhos representam diferentes minerais que se solidificam ali e se individualizam. Eles acabam sendo individualizados nas rochas, tá? Então, pessoal, em resumo, a gente tem
num primeiro grupo de rochas, as rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas. Rochas magmáticas porque elas se formam do resfriamento do magma, e extrusivas são aquelas que se resfriam na superfície, por isso extrusivas, né? É um material que é lançado na superfície e resfria rapidamente. E intrusivas são as rochas que se formam num resfriamento lento e que, normalmente, elas acabam, na verdade, se formando nas camadas internas da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre se forma, o magma que vai resfriando por baixo dá origem a rochas magmáticas intrusivas, ok? Tá? Então, aqui a gente tem, para mostrar a diferença entre dois materiais formados por magmas, a gente tem aqui a obsidiana, muito famosa em quem joga Minecraft, mas as obsidianas existem de verdade. Eu sei disso porque o meu sobrinho, que jogava Minecraft, ele falava de obsidiana. Eu falei, oh, existe obsidiana? Ele, não, Dimas, isso só existe no Minecraft. Não, existem obsidianas. E elas têm essa característica, olha só como é que elas são homogêneas, né? A gente não consegue distinguir minerais. Por outro lado, o granito é uma rocha magmática intrusiva, e olha só como ele é que apresenta uma série de cristais, certo? Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas podem ser transformadas em outros tipos. O primeiro tipo que eu vou apresentar para vocês são as rochas metamórficas. Elas se formam a partir da transformação de rochas que são submetidas a alta pressão e alta temperatura. Tá? Então, pode acontecer de uma rocha, depois de formada, ela ser novamente inserida ou chegar próximo ao manto, isso eleva a sua temperatura e gera a transformação dos materiais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um gneiss, um tipo de rocha metamórfica. Tá? Vou voltar aqui só para mostrar para vocês o que seria uma zona de metamorfismo. Olha só, uma zona de metamorfismo é uma zona interna da crosta terrestre, onde as rochas passam a ser transformadas porque a temperatura aumenta e a pressão aumenta também. Então como que uma rocha vai parar de novo no interior de uma crosta? Exatamente naquelas regiões onde há choque de placas e uma placa começa a ser afundada, por assim dizer. Então, ali a gente pode ter a formação de rochas metamórficas. Da origem a rochas como o gneiss, que a gente está vendo aqui. E, por fim, a gente tem também as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam a partir da fragmentação e reaglutinação de outras rochas. Então, se tinha uma rocha, essa rocha exposta ao sol, à chuva, ao vento, acaba sendo decomposta num processo que a gente chama de intemperismo, ela é fragmentada, e isso dá origem a outros tipos de rochas, como o calcário laminado, que a gente está vendo aqui. Calcário laminado, vocês percebem que tem lâminas, né? E essas lâminas, elas existem por quê? Porque essa rocha ela foi se formando a partir da decomposição de materiais de outras rochas que foram sendo lançados ali, e com o tempo isso tudo foi novamente compactado, por assim dizer, e deu origem a um novo tipo de rocha. Tá? Aqui a gente tem, olha só, o processo de meteorização, que é a fragmentação de rochas, o seu transporte, deposição, e esse material passa por compactação e cimentação e dá origem a outros tipos de rochas. Eu teria mais coisa a falar sobre o calcário laminado, vou deixar para falar na próxima aula, porque esse tipo de rocha aqui, que no Nordeste do Brasil é conhecido como pedra cariri, é muito importante para o conhecimento que a gente tem sobre a história geológica da Terra, em particular do Brasil, em um período muito importante, foi o da separação da placa sul-americana da placa africana. Né? Então, isso hoje está guardado, estou terminando por causa do tempo, está guardado, essa história está guardada em rochas como o calcário laminado na região do Nordeste brasileira. Eu tenho, inclusive, umas amostras de calcário laminado, e aí, na próxima conversa, de repente, eu pego para mostrar aqui para vocês e falar um pouco sobre isso. Tá? Gente, alguma pergunta?
Pelo horário, eu preciso parar, porque daqui a pouco vocês vão ter aula de história também, né? Gente, eu vou parar a gravação, inclusive, aqui.